Recentemente eu fiz um vídeo chamado "O mangá de Death Note é genial", e nesse vídeo eu deixo claro como o mangá de Death Note é muito acima do anime, e eu conto as principais diferenças de um para outro. E hoje eu quero falar sobre um personagem que é totalmente diferente do mangá e do anime, e que ele tem suas partes no anime totalmente cortadas, que são o Melo. O Melo é muito injustiçado no anime. Ele no anime parece mais um ajudante do Nier do que realmente um cara que tá querendo pegar o Light, tá ligado? O Melo, nas partes essenciais da investigação, ele é quem faz a investigação andar, não é o Nier. No anime parece que o Nier faz tudo, mas não é. Tem muitas partes que o anime troca pelo Nier, mas é o Melo que faz as coisas. O Melo faz a investigação andar e o Melo faz o Kira ser pego. Então, mano, se inscreve no canal, dê like, que hoje eu vou contar como é um absurdo o que esse anime fez com o Melo. Bom, assim, a única parte que o anime realmente dá destaque ao Melo é na questão do sequestro pra ele pegar o caderno. Que aí realmente não tinham como, né? Só se eles colocassem o Nier pra sequestrar a Sayu. Mas aqui é de fato a única parte que ele tem destaque que nem no mangá. Mas a partir dali, mano, vocês não tem noção o quanto o Melo é cortado da obra. Vocês não tem noção. E vamos aqui para a primeira grande diferença, que é em relação ao espião do Melo na equipe do Nier. Se você só assistiu o anime, você não sabe exatamente quem é o espião. E se você presta um pouco mais de atenção, você acha que é a Ligner, né? Porque no final lá, a Ligner, ela contou as coisas pro Melo fazer o plano de sequestrar a Takada, mas não é nada detalhado. No mangá é muito mais detalhado essas coisas. No mangá, por exemplo, a Ligner, desde o começo que entrou na equipe do Nier, ela dá informações do Nier para o Melo. O Melo sabe tudo o que acontece. Tudo que o Nier investiga, o Melo sabe, ele tá a parte de tudo. Então pensa, o Melo, além dele ter o caderno primeiro do que o Nier, ele pegar o caderno primeiro do que o Nier, ele ainda sabe tudo que o Nier investiga, mano, tá ligado? Ele tá a parte de tudo, o Melo sabe de tudo da investigação. Além disso, a relação da Ligner com o Melo é totalmente cortada, eles têm uma relação. Quando o Melo foge da emboscada que o Light fez pra ele lá, o Melo mora na casa da Ligner, tá ligado? Isso é cortado do anime, mas eles têm uma relação. Tudo que eles fazem tem uma relação, tem um sentido. Diferente do anime, que coloca alguns flashbacks de algumas cenas, mas não detalha nada. Cara, eu não entendo pra que cortar tanto o Melo, cara. O cara faz tudo praticamente nessa segunda parte. Outra coisa bastante cortada é em relação à regra dos 13 dias, como o Melo faz o Nier e ele descobrirem que o Kira tá dentro da polícia japonesa. Mas pra isso eu tenho que começar do começo, onde quando o Sido conta pro Melo a regra dos 13 dias, o Melo, quando ele tem o caderno, ele faz um dos capangas dele, que é o Snyder, pegar os olhos de Shinigami. E quando tem uma emboscada lá, que é cortada também do anime, né, que novidade, que é a polícia americana que faz isso, o Snyder lê o nome dos caras e o Melo vai adotando no caderno. Ou seja, o Melo, ele usou o caderno, ele usou o Death Note, tá ligado? Então o Melo, ele testou e ele sabe que a regra dos 13 dias era falsa. Mesmo o Shinigami falando, ele testou. Não que ele testou porque ele quis, mas ele teve a certeza de que a regra dos 13 dias era falsa. Depois disso, tanto o Melo quanto o Nier, quanto o Light e suas equipes têm uma ligação compartilhada. E ali o Melo faz de tudo para encurralar o Light. Então ele fala pro Light que a regra dos 13 dias era falsa e mandou ele perguntar pro Ryuki se a regra é falsa ou não, tá ligado? Ele sabia que o Ryuki tava com eles porque o Soichiro tinha um caderno quando fizeram a emboscada. E aí o Light fala que o Shinigami disse que a regra é verdadeira. E desse jeito, o Melo soube que o Kira tava dentro da polícia. Porque ele fala pro Light e pro Nier que ele testou a regra e a regra era falsa. Ou seja, o Shinigami que falou que é verdadeiro tá mentindo pro Kira. Então ali ele teve certeza que o Kira tava dentro da polícia japonesa. E assim ele provou pra todos, inclusive pro Nier, que o Kira tava lá. Então isso tem uma base aqui no mangá. No anime, o Nier que faz isso, só que ele faz com base em nada, é em puro achismo. Ele não tem certeza que a regra dos 3 dias era falsa, ele não tinha certeza nenhuma. Diferente aqui do Melo, que ele tinha o caderno, ele teve contato com o Shinigami e ele testou o caderno. Então aqui no mangá faz muito mais sentido, o Melo tem uma presença muito maior, ele que faz as coisas andarem aqui. E eu não entendo por que cortaram isso, mano, tá ligado? Após isso, o Melo, ele fica de olho na polícia japonesa pra ele descobrir quem é o Kira. E ele descobre que o Mog e o Aizawa, eles estão indo pra casa da Misa investigar ela.
Então ele coloca escutas na casa da Misa, ele e o Matt. O Matt eu vou falar mais pra frente, mas ele é outro personagem muito cortado. E lá ele tem a dedução de que a Misa teve a posse do Death Note reivindicada. Ele teve a audácia de pensar que a Misa perdeu as memórias do Death Note. E como ela só falava do Light, ele automaticamente deduziu que o Light era o Kira. Ele fez isso sozinho, ele não precisou do Nier para fazer isso. O Melo descobriu que a Misa era o segundo Kira e descobriu que o Light era o Kira, sozinho, tá ligado? E quando ele descobriu isso, que o Light era o Kira, e ele soube que a polícia estava investigando ele e a Misa, ele também soube que outra pessoa estava usando o caderno, que no caso era o Mikami. Ele não sabia que era o Mikami, mas ele sabia que tinha outra pessoa usando o caderno. E aí que ele teve o pensamento de que esse caderno poderia ser falso, e aí sim ele faz o plano contra o Mikami de sequestrar a Takada. Então você percebeu que as principais coisas aqui no mangá é o Melo que faz? Que se o Melo simplesmente não tivesse feito nada disso, o Nier perderia. E o Melo também, se fizesse tudo sozinho, ele perderia. Um ajudou o outro, só que as principais partes, quem fez acontecer, quem fez a investigação ir pra frente, foi o Melo, mano. Isso é totalmente cortado do anime, e eu não entendo por que é cortado, cara. E sobre o Matt, pra quem não sabe, ele é um dos sucessores do L, e ele ajuda bastante o Melo. Ele faz praticamente uma dupla com o Melo. E ele ajuda bastante o Melo em relação à Misa, a descobrir que a Misa é o segundo Kira. E o Matt, ele é meio que um gênio da tecnologia, né? Os sucessores do L, cada um tem aptidão para algumas coisas, e no caso do Matt é tecnologia. Só que no anime ele é totalmente cortado, ele só aparece pra morrer, que é quando os caras dão tiro nele. Mas ele tem todo um desenvolvimento no mangá, tudo faz muito mais sentido. Enfim, o anime corta tudo. Bom, aqui eu contei as principais coisas, mas tem mais coisas do Melo que foi cortado. Que, por exemplo, ele ligando pro presidente dos Estados Unidos e ele ameaçando um cara, falando que vai causar a Terceira Guerra Mundial, porque ele tem o Death Note, tá ligado? Tem várias coisas que não foram mostradas, mas eu coloquei as principais. Porque se você parar pra pensar essas coisas que o Melo faz, que não é mostradas no anime, faz muito mais sentido a derrota do Light. Eu tenho um vídeo sobre a derrota do Light, se você não viu, que eu falo que não faz sentido o Light perder. Então você vê aí, mas mesmo assim faz mais sentido do que o anime mostra. O anime corta muita coisa e coloca o Nier no patamar que ele não tá. O Nier sozinho não conseguiria nada. E no anime ele só tem um flashbackzinho ali falando isso, falando aquilo, mas não é explicado, tá ligado? Então é isso, mano. Na minha opinião, o Melo, ele é mais importante que o Nier pra captura do Light, na minha opinião. Eu não coloco o Melo ainda acima do Nier, porque é dito no próprio mangá que o Nier tá acima do Melo em inteligência. Mas eu acho ele mais importante do que o Nier pra pegar o Kira. Então, se fosse de personagens importantes pra capturar o Kira, eu colocaria o L em primeiro, o Melo em segundo e o Nier em terceiro. É isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou fazer ainda muitos mais vídeos de Death Note, contando diferenças de mangá de anime, ou contando sobre um personagem, ou falando teorias. Então é isso, é nóis, tamo junto, valeu.